15 maneiras bizarras e cruéis que as pessoas testavam bruxas. A histeria em massa que envolveu as pessoas durante os numerosos julgamentos de bruxas, inextricavelmente interligados à nossa história, ainda permanece como um enigma difícil de decifrar. Igualmente perplexas, são as metodologias extraordinárias empregadas para aferir a suposta bruxaria. Uma das fontes centrais que orientou os caçadores de bruxas foi um tratado intitulado Maleus Maleficarum, ou, em português, O Martelo das Bruxas. Este compêndio delineava diversas abordagens destinadas a identificar, processar e eliminar aquelas acusadas de serem bruxas. As formas pelas quais as supostas bruxas eram testadas variavam do estranho ao brutal, incluindo práticas como provocavam arranhões nas acusadas até que sangrassem. Submetiam a uma tortuosa prática de assar bolos feitos a partir da urina das alegadas vítimas e requeriam a recitação de orações específicas. Embora esses métodos de teste e julgamento possam nos parecer absurdos nos dias atuais, devemos reconhecer que, na época, os resultados desses testes determinaram o destino, vida ou morte, de vários homens e mulheres. Número 1. Assavam bolos com urina de suas vítimas e alimentavam os cães. Uma antiga técnica empregada na identificação de bruxas envolvia a confecção de um bolo especial, feito com centeio e urina da suposta vítima da bruxaria. Esse bolo era então oferecido a um cão, e relatos variados ao longo do tempo descrevem as diferentes maneiras pelas quais essa prática foi utilizada para detectar bruxas. Se o cão manifestasse sintomas semelhantes aos da vítima após consumir o bolo, frequentemente se acreditava que isso indicava a presença de magia maligna. Nesse contexto, o comportamento do cão era considerado um meio de identificação da bruxa responsável pela suposta feitiçaria. Número 2. O banco de pato. Um instrumento de punição medieval conhecido como o banco de pato é infelizmente lembrado por sua natureza cruel, frequentemente aplicado para subjugar e envergonhar mulheres. A estrutura em si assemelhava-se a uma gangorra, com uma cadeira fixa em uma das extremidades. Posicionado estrategicamente à beira de um rio, esse dispositivo era utilizado para submergir repetidamente a vítima, que estava amarrada à cadeira, nas águas geladas. Este terrível aparelho foi explorador por caçadores de bruxas como meio de extorquir confissões dos acusados. À medida que o tempo avançava, essa abordagem foi simplificada, abandonando-se o uso do dispositivo. Em vez disso, as suspeitas de bruxaria foram atiradas diretamente na água, numa tentativa brutal de determinar sua culpabilidade pela sobrevivência ou afogamento. É fundamental reconhecer esse capítulo sombrio da história como uma ilustração da crueldade humana e da injustiça que prevaleceu na época. Número 3. Elas foram amarradas e jogadas em um corpo de água. Certamente, um dos exemplos mais marcantes de uma situação sem possibilidade de vitória reside na prática histórica das sinaléticas de bruxaria. Nesse cenário sombrio, algumas mulheres acusadas de bruxaria eram julgadas cruéis, seus punhos e tornozelos eram amarrados, e seus corpos eram lançados em corpos d'água. A crença arraigada sustentava que a água, caso a pessoa fosse uma bruxa, a rejeitaria e a expeliria com violência. Por outro lado, se eram inocentes, enfrentariam o trágico destino de se afogar. Essa prática grotesca ilustra de maneira contundente a falta de justiça e ausência de saída para as acusadas. Colocadas diante dessa prova impossível, elas se viam enredadas em um sistema injusto e cruel que não oferece margem para a verdade prevalecer. Número 4. Elas foram pressionadas com pedras pesadas. Este método era empregado com o intuito de coagir as bruxas acusadas a admitirem sua culpa. As mulheres acusadas de bruxaria eram colocadas a uma prática, na qual uma tábua era colocada sobre seus corpos, sobre a qual eram dispostas pedras pesadas pelos seus acusadores. Essa pressão era exercida até que as acusadas confessassem ou, lamentavelmente, estivessem literalmente comprimidas sob o peso das pedras. Um dos raros homens acusados, Gilles Corey, encontrou seu destino trágico por meio desse método. Número 5. Elas foram arranhadas por suas vítimas até sangrarem. Elas foram feridas pelos seus agressores até que o sangue começasse a fluir. Vários dos acusados passaram por testes nos quais eram arranhadas pelas supostas vítimas. A crença predominante era que aqueles que tinham sido alvo de uma maldição de uma bruxa encontrariam alívio ao ferir a pessoa responsável por seu sofrimento. As vítimas sucumbiam à bruxa em questão até que o sangue fosse extraído,
e caso os sintomas apresentados melhorassem, elas acreditavam ter identificado a autora de sua aflição. Número 6. Eles foram instruídos a orar, e tinha que ser perfeito. Foram-lhes incumbidas a tarefa de orar, e tinha que ser com perfeição incontestável. As bruxas acusadas eram convidadas para recitar a oração do Senhor, e não apenas recitá-la, mas fazê-lo com uma precisão absoluta. Isso implicava na necessidade de uma pronúncia impecável, destituída de qualquer gagueira, espasmo ou tremor. As bruxas legítimas eram notoriamente reconhecidas por sua incapacidade de recitar a oração de forma imaculada, isto é, sem omitir uma única palavra ou vacilar no discurso. Entretanto, mesmo lograr êxito neste exame não garantia, em todos os casos, a obtenção de uma absolvição. Um exemplo é George Burroughs, que, em 1692, em Salem, Massachusetts, foi recebido à execução mesmo após demonstrar competência no teste da oração do Senhor. Número 7. Elas foram convidadas a tocar suas vítimas. Diversas vítimas foram assoladas por ataques violentos que as levaram a tremer incontrolavelmente e sofreram convulsões intensas. Em um esforço para comprovar sua inocência, algumas mulheres acusadas de bruxaria foram convocadas para tocar nas vítimas atingidas. Caso as vítimas reagissem após serem tocadas pelas acusadas, isso era tomado como um indício da culpa do acusado, sendo então rotulado como bruxo. A lógica subjacente a esse método sustentava que somente a pessoa que havia lançado certo feitiço sobre a vítima teria o poder de desfazê-lo. Essa prática peculiar é historicamente associada à cidade de Andover, Massachusetts, onde foi aplicada de maneira exclusiva. Número 8. Seus corpos foram examinados para encontrar um terceiro mamilo. Os corpos passaram por exames em busca de um terceiro mamilo. As bruxas sob suspeita foram meticulosamente examinadas devido à presença de um suposto terceiro mamilo. A crença era de que esse mamilo adicionalmente tinha por finalidade de alimentar um dos ajudantes ou familiares ligados às bruxas. Acredita-se que esse terceiro mamilo tenha sido uma marca conferida por Satanás durante o processo de transformação das bruxas. Número 9. Seus corpos foram examinados para encontrar qualquer marcações. Os corpos passaram por minuciosas análises em busca de quaisquer insígnias distintivas. Além disso, as bruxas sob suspeita eram examinadas meticulosos em busca de quaisquer marcas singulares. Durante os tempos de caça às bruxas, havia uma crença arraigada de que sinais como verrugas, cicatrizes ou marcas de nascimento eram manifestações do toque demoníaco. A narrativa sustentava que qualquer indivíduo que estabelecesse um pacto com as forças das trevas carregaria consigo tal marca indelével. Número 10. Elas foram picadas com alfinetes e agulhas. Foram alfinetadas e perfuradas por agulhas minuciosas. A crença era de que as bruxas carregavam consigo uma marca distintiva que as denunciavam como praticantes da feitiçaria. Os perseguidores de bruxas identificavam essas marcas e as transpassavam com alfinetes ou agulhas afiadas. Caso a bruxa suspeita não demonstrasse dor, era então categorizada como tal. Certos caçadores de bruxas chegavam a adormecer a ponta de suas instrumentações, buscando assim garantir que o acusado não experimentasse qualquer sensação dolorosa. Número 11. Elas eram forçadas a invocar o mal. Elas foram compelidas a evocar o mal supremo, referidos como encargos ou encantamentos. Alguns dos indivíduos que estavam enfrentando julgamento por frustração de feitiçaria eram coagidos a proferir invocações verbais direcionadas ao próprio mal, suplicavam-lhe que cessasse a posse que supostamente afligia um indivíduo durante um ataque ou convulsão. Nesse teste de suposta feitiçaria, a feiticeira esperava sucesso. Se o ataque desaparecesse, isso era interpretado como evidência de sua ligação com as forças demoníacas, o que resultava em um tratamento punitivo. Caso o ataque persistisse, isso indicava que sua habilidade de evocar o mal não estava à altura, sugerindo sua inaptidão em conjurar a entidade temida. Número 12. Elas eram pesadas e comparadas com uma pilha de Bíblias. Eles foram deixados a uma avaliação singular, colocados ao lado com uma montanha de Bíblias. Este antigo procedimento exigia que uma mulher suspeita de bruxaria enfrentasse o desafio de equilibrar-se diante de um amontoado de Bíblias empilhadas. Se porventura a acusada se mostrasse mais pesada do que as escrituras sagradas reunidas, sua inocência seria proclamada. Em contrapartida,
Caso sua massa fosse inferior às páginas empilhadas, o veredito implacável a taxaria como bruxa, sujeita às penas correspondentes. Número 13. Elas foram observadas para ver se sussurravam. Eles foram meticulosamente observados para determinar se sussurravam entre si em solilóquio. Essa prática é perturbadora e peculiar, pois transforma o que possivelmente era uma manifestação de aflição mental em um sinal sugestivo de bruxaria. Se alguém tiver a oportunidade de testemunhar uma potencial bruxa dialogando consigo mesma em murmúrios quase inaudíveis, é provável que esteja testemunhando a execução de encantamentos nefastos ou outros atos malévolos. Portanto, manter vigilância constante sobre esse tipo de comportamento era considerado um dever essencial para todo cidadão responsável. Sarah Good, uma das mulheres que perderam a vida durante os tumultuosos julgamentos das bruxas de Salem, ficou notória por sua queda a conversas internas em voz alta. Número 14. Se elas pareciam velhas e bruxas, isso era o suficiente para condená-las. Se pareciam idosas e com aspecto de bruxas, isso por si só era suficiente para condená-las. Para mulheres desafortunadas, o único critério necessário para que o público as rotulasse como bruxas era ter uma idade um pouco mais avançada. Conforme destacado por John Gawley, um clérigo puritano inglês que viveu durante o auge dos julgamentos de bruxas, qualquer mulher idosa com rugas no rosto, testa franzida, lábio piloso, dentes salientes, olhar vesgo, voz estridente ou inclinada à repreensão, na companhia de um cão ou gato, não apenas levantava suspeitas, mas era considerada uma bruxa. Número 15. Evidência espectral foi suficiente para prender uma suposta bruxa. A fundamentação baseada em evidência espectral foi utilizada como meio de incriminação de indivíduos acusados de bruxaria. Esse tipo de evidência repousava no depoimento de testemunhas que alegavam ter visto a forma espectral da pessoa acusada em um sonho. Esse método de acusação foi aceito durante os infames julgamentos das bruxas de Salem. Nesse contexto, bastava que um vizinho afirmasse ter tido um sonho no qual uma mulher se manifestava com intenções maliciosas. Tal relato era suficiente para iniciar o processo de recepção por práticas de feitiçaria. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas maneiras de testar bruxas na Idade Média? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.